Muito bem, pessoal. Ok, então estamos gravando aqui. Deixa eu falar para vocês, vocês estão percebendo aí que eu estou com dois logins, um login aqui da Unesc e um login com o meu nome. Isso acontece porque eu também entrei pelo meu celular para saber exatamente o que vocês estão vendo. Eu sempre consigo ter um retorno do que vocês estão exatamente vendo. Então, por isso que vocês vão perceber que tem dois logins meus aí. Então, vou disponibilizar para vocês aqui, pessoal, o link. E se vocês puderem entrar nesse grupo de WhatsApp via esse link aí, a gente vai ficar mais fácil para se comunicar. Esse link aí, na verdade, é do grupo que eu trabalhei, na verdade, essa atividade complementar no semestre de 2020/2. Então, já é o mesmo grupo que eu trabalhei aquela vez, né? Enfim, deve ter mais colegas lá inseridos da atividade passada. O que eu pretendo fazer, então, na aula de hoje? Começar da parte bem inicial, dar uma ideia geral, né, explanar totalmente a matéria que eu vou trabalhar, depois fazer alguns exemplos. Via de regra, essas aulas nossas aqui, essa atividade complementar, vão ser feitas utilizando o Excel. Tá? A ideia da gente é pegar e trabalhar o máximo possível com o Excel. Vai ser o nosso programa padrão. Por que o Excel? Existem programas mais sofisticados, mas assim, são programas pagos, que eu acho que não convém agora. Então, Excel, em geral, a pessoa tem no pacote Office, né, tem à disposição, com o intuito da gente fazer grande parte dos nossos conteúdos aqui usando o programa Excel. Quando for necessário, usar o quadro também, para explicar alguma coisa mais específica, tá? Então, vamos lá, deixa eu pegar e começar a trabalhar com vocês, então. Aí qualquer coisa, quem quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Pode digitar no bate-papo, talvez o existe, né? Demora um pouquinho para ver, ou pode pegar, abrir o microfone e pode perguntar, ficar à vontade. Oi, pessoal, alguém? Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Tranquilo, Vitor? Mais uma atividade complementar, então, Vitor? Oi? Mais uma atividade complementar, né? Você fez a matemática básica, vai fazer mais uma agora. Essa daqui eu me interessei bastante, para falar a verdade. Ela vai, Mas, ela vai assim num nível bem interessante, principalmente mais no final da atividade, que a gente começa a ver a aplicação de probabilidade num contexto mais estatístico, não naquele contexto do ensino médio. A gente vai perpassar também pela probabilidade do ensino médio de maneira mais rápida, tá? Mas o foco da gente é trabalhar mais com teste Z, com teste T, tá? Esses testes de probabilidade que existem aí. o que eu queria perguntar, professor, é se essas aulas vão ser gravadas, se elas vão ser Sim, disponibilizadas para a sim, gente já está depois. gravando, inclusive. Se você olhar no canto superior à esquerda aí, né? Para quem olha de frente, está aqui gravando. Não sei se você É consegue. porque, é porque eu vou ter uma reunião com o meu orientador da iniciação científica às 7 horas. Uhum. Aí provavelmente não vou poder assistir a aula toda, entendeu? Mas até 7 horas ele está quase terminando também, de qualquer forma. Porque eu vou ter que sair antes, né? Eu tenho que me arrumar para poder ir para a faculdade. Não, entendi, tranquilo. Eu tentei ser bem pragmático aqui, mas vai ficar gravado, depois eu pego e disponibilizo para vocês o link. Vai estar lá no YouTube, tá? Se você quiser fazer igual no outro também, criar um grupo, né? Para Já, poder. na verdade, já me adiantei a isso. Se você olhar no chat aí, já tem assim o link para você clicar e entrar no grupo. Ah, tranquilo. É que eu acabei de entrar, desculpa. Tranquilo, Vitor, sem problema nenhum, tá de boa. Pessoal, então vamos começar então efetivamente, tá? Como é que vai ser a minha maneira de trabalhar? Eu vou ser bem rápido na parte teórica para sobrar mais tempo fazer a parte prática. Então a gente vai ver alguns slides aqui só para dar embasamento. Depois eu pego e disponibilizo esses slides para vocês poderem então, deixa eu colocar novamente o link aqui, para vocês então depois poderem rever se vocês acharem necessário. Então, a gente vai fazer um pouco mais rápido a parte com slide, não vou me prender muito à teoria para a gente poder fazer a parte prática utilizando efetivamente o Excel, então. Dito isso, eu vou então começar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês alguns slides, não são muitos. Só um minuto. Não, peraí, estou buscando aqui, não achei ainda. Só um minuto, pessoal.
Vocês não estão vendo aí meu slide. Só um minutinho que eu vou organizar isso direito. Isso. Agora sim, pessoal. Vocês estão vendo aí, pelo que eu também estou vendo aqui do meu lado, os slides que eu fiz, que eu preparei para vocês aqui. Vamos lá. Lembrando que você pode interagir tanto pelo microfone, tá? Ou interagir pelo chat também. Então, a primeira ideia aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui a definição clássica do que é estatística aqui para a gente poder começar a trabalhar. Então, vamos lá. A estatística é a parte da matemática que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, viabilizando a utilização deles na tomada de decisões. Definição clássica aqui. Bom, método estatístico. Basicamente, tem dois tipos, pessoal. A estatística descritiva, que é aquela que você pega os dados e trata esses dados aí através de uma planilha, né? Calcula coeficiente de variação, calcula desvio padrão, calcula variância, calcula média. Então, tudo isso é estatística descritiva. E tem a estatística inferencial, que é quando você começa a trabalhar com os testes, o teste P, o teste T, tá? Que são testes que a partir que você tem, no caso, alguns dados, a partir desses dados que você tem, você tenta deduzir, tenta inferir sobre dados que você ainda não tem, tá? Então, a inferencial vem de dedução, quando você acaba deduzindo alguma coisa ou inferindo alguma coisa a partir dos dados que você tem. E a descritiva é aquela que você trata calculando média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação e coisas desse tipo, então. Aí está aqui, na verdade, a definição, né? Estatística descritiva, conjunto de técnicas que tem a função de coletar, organizar, apresentar, analisar e sintetizar os dados numéricos de uma população ou amostra. E a inferencial, processo de se obter informações sobre uma população a partir dos resultados observados na amostra. Aí, deixa eu tentar dar um exemplo simples aqui. Por exemplo, quando você tem uma população do Brasil e você não consegue pesquisar todo mundo, obviamente, né? Você pega, no caso, um pedaço dessa população e esse pedaço da população é chamado de amostra. Quando você pega esse pedaço e calcula a média, calcula a mediana, vamos pôr de idade, né? Média da idade dos brasileiros, mediana da idade dos brasileiros. Mais adiante eu vou especificar exatamente o que é. Aí quando você calcula a média, mediana, desvio padrão, isso aí é uma estatística descritiva. Quando a partir da média, mediana, desvio padrão, aí você calcula a probabilidade, calcula e começa a trabalhar com os testes estatísticos, você acaba tendo, então, uma inferência a partir dos dados que você já tem. Então, inferencial significa você tomar decisões da população a partir da amostra que você tem. Seria essa a ideia de inferencial aqui. População. É uma coleção completa. Só um minuto, pessoal. Tá. População. É uma coleção completa de todos os elementos a serem estudados. Exemplo, população de um país, população do Brasil, que são mais de 210 milhões de pessoas. Exemplo, população total de um país como o Brasil. Amostra refere-se a uma parte da população que tem pelo menos uma característica em comum, relacionada ao fato que se deseja pesquisar. A partir da amostra, é possível fazer inferências que servirão de base para a tomada de decisões. Continuando. De cada estado, por exemplo, de cada estado brasileiro, considera-se 1% da população. Então, se você pegar, por exemplo, de cada estado 1% da população, ainda assim vai dar muita gente, né? Vai dar lá pelo menos umas 20 milhões de pessoas, umas 2 milhões de pessoas aproximadamente, e a partir dessas 2 milhões de pessoas, você consegue, então, inferir alguma coisa relacionada à população toda. Exemplo, ganho salarial, né? Média salarial do brasileiro. Então, você pega esse 1% aí, tenta pegar o grupo mais heterogêneo possível, certo? Com mais possibilidades possível, para depois, então, você inferir o que acontece com a população como um todo, porque não, é complicado você pesquisar 200 milhões de pessoas, mas pesquisar 2 milhões, que é 1% de 200 milhões, é muito mais simples, teoricamente. Dados contínuos. Quando você fala em dados contínuos, são dados que você tem dentro de um intervalo numérico. Exemplo, se eu falar assim, quantos números reais existe entre 0 e 1? Existem infinitos números reais.
Um exemplo que eu sempre falo, né, que eu sempre passo é o seguinte: peso de uma pessoa, peso entendido enquanto massa, né? Se você analisar, todo mundo que está vivo está gastando caloria para poder se manter vivo. Consequentemente, o seu peso está sempre diminuindo enquanto você não estiver comendo, né? Só que tudo bem que diminui pouco. Logo, essa diminuição, assim, você sempre vai ter seu peso nunca no valor fixo. Você sempre vai ter, no caso, um valor decimal para medir seu peso. Por exemplo, eu peso 72,5 kg, 72,501 gramas, 72 quilos, entendeu? Você pode pegar e os valores decimais aí e aproximar tanto quanto você queira. Então, você nunca tem um peso fixo. O peso está sempre entre 72,500 e 73, por exemplo. Certo? Então, quando você tem os valores dentro de um intervalo, você não consegue estabelecer um valor fixo para ele, específico para ele, você acaba tendo um dado contínuo, porque é um dado que fica dentro de um intervalo. Tá? Peso é um exemplo, né? Exemplo, tudo que você não consegue falar exatamente quanto que tem, tudo que está dentro de um intervalo, por exemplo. Exemplo, a altura de uma das pessoas. Parece bobo, mas não é. Porque, um exemplo que eu sempre falo, isso é fato, quando você acorda, você é um pouco maior do que quando você vai dormir. De fato, é muita pouca coisa, mas o que acontece? Quando você está dormindo, você acorda, você está dormindo. Então, como o seu corpo está deitado, você estica um pouco. Depois que você acorda, você fica em pé, você vai achatando um pouco. Então, a altura também é um dado que varia. Por exemplo, entre 1,80 m e 1,81 m. Você pode estar sempre passando aí, variando nesse intervalo, sempre nunca tem um valor exato. Então, altura e peso são dois exemplos de dados contínuos, porque você aproxima tanto quanto você queira, sem nunca ter exatamente o valor fixo dele, o valor final dele. Agora, dados discretos. É um número finito de valores possíveis que representa os dados discretos. É uma quantidade mensurável, quando você consegue mensurar por um número. Exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, 4 pincéis. Os 4 pincéis que eu tenho aqui, quer dizer, o número 4 representa os 4 pincéis que estão aqui. Não é nem a mais, nem a menos, não é aproximado. Tudo que você consegue contar, com valor fixo, com valor finito, são dados discretos. Outro exemplo, se eu perguntar assim, quanto dinheiro cada um tem na carteira? Eu tenho R$10,25. Então, o dado pode ser discreto, mas não necessariamente tem que ser inteiro. Se você tem R$10,25, você não tem nem mais nem menos, você tem exatamente isso. Então, não confunda dados discretos com dados decimais. Você pode ter números decimais que representam dados discretos. Por exemplo, quantidade de dinheiro que cada um tem na carteira, presumindo que tenha centavos e não somente notas maiores. Um exemplo. Então, dados discretos também você pode também usar números decimais para trabalhar com dados discretos. Quantidade de pessoas numa sala é um exemplo. Aqui, dados quantitativos, representa a contagem medida. As unidades são importantes quando trabalhamos com dados quantitativos. Exemplo, quantos livros você já leu? Então, quando você coloca quantitativas aqui, por exemplo, quantos livros você já leu? A pessoa vai assinar menos que 10, mais que 10. Então, o que está dizendo aqui é você tem, além do valor em si, você tem o tipo do valor. O que eu quero dizer com isso? Você tem, na verdade, o que você está trabalhando, no caso, são os livros. Certo? Então, é um dado qualitativo que está qualificando o que você está fazendo. Então, quantos livros você já leu? Esse livro aqui, que está escrito aqui, me diz que os dados, então, são dados qualitativos, que acaba tendo uma qualidade. É isso aqui que me diz que o dado é qualitativo. Essa palavrinha aqui. Desculpa, quantitativos, pessoal. Falei bobagem aqui, desculpa. Dados quantitativos é quando você consegue quantificar, quando você tem um número para eles. E qualitativos, são os dados de características não numéricas, que podem ser separados em categorias distintas. Deixa eu tentar explicar isso aqui novamente, que não ficou bom, não. Quantitativos, quantos livros você já leu? Então, você acaba tendo aqui a quantidade. Qualitativos, quais livros você já leu? Então, se você perguntar quais você já leu, são dados que apresentam uma qualidade dos livros. Por exemplo, aqui, quais livros você já leu? Cadê aqui? Aqui.
Aqui você acaba tendo esse quais, aqui significa qualidade. Se você perguntar quanto, significa dados quantitativos. Então, aqui você tem uma qualidade, aqui embaixo, e aqui, no caso, tem uma quantidade. Quantidade é representado por um número. Qualidade é representada por um tipo. Beleza. Tabela de frequência. Para encontrar as respostas de uma pesquisa, não basta apenas que sejam feitas as entrevistas ou levantamento de dados. É necessário também que eles estejam organizados de forma a facilitar o entendimento do leitor. A tabela de frequência indica a frequência observada, relativa ou absoluta, mostra a frequência com que cada observação aparece nos dados. Também pode se referir a classes de observações. A tabela é o seguinte, pessoal, você vai fazer uma pesquisa, você pega lá uma planilha e vai anotando os valores. Vamos colocar a altura de pessoas. Uma pessoa mede 1,65 m, outra mede 1,72 m. Você coloca isso tudo numa planilha. Só que você olhar aquela planilha assim, sem ter qualquer tipo de qualificação daqueles dados, né, sem ter uma análise daqueles dados, um tratamento deles, é muito complicado. Então, a tabela de frequência vem a esse encontro. Você pega aqueles dados que foram coletados a partir de uma pesquisa e coloca isso numa tabela que fica mais fácil para você visualizar a leitura dessa tabela. Primeiramente, a gente vai definir algumas coisinhas aqui. Por exemplo, aqui, frequência absoluta. É definida pelo número de eventos analisados de um tipo. Exemplo, quantas pessoas medem 1,65 m? 10 pessoas. Então, a frequência absoluta vai ser 10. É a quantidade de indivíduos que medem 1,65 m. Depois de 1,70 m, 20 pessoas. Então, a frequência absoluta é 20. Frequência relativa é a porcentagem dos eventos que se tem interesse pelo total de eventos observados. A absoluta te dá o valor numérico e a relativa te dá esse mesmo valor, só que dado em porcentagem, em relação ao total. Aqui você tem a formulazinha da frequência relativa. Esse FI, pessoal, em geral, ele representa a frequência absoluta, esse F maiúsculo aqui. Quando você quer calcular, no caso, a frequência relativa, você pega a frequência absoluta, divide pelo total, pelo N, que é o total de elementos, e multiplica por 100. Daqui a pouco eu faço um exemplo sobre isso. Frequência cumulativa ou acumulada. É a medida de valores até um ponto e não mais de um único valor. Média frequência absoluta ou relativa até um certo ponto, não apenas em valor. É quando você vai acumulando a cada linha. Aqui, olha só, distribuição de frequência pontual, dados quantitativos discretos. A construção de uma tabela de distribuição de frequência pontual é equivalente à construção de uma tabela simples, onde se listam os diferentes valores observados da variável, com suas frequências absolutas, denotadas por FI. Então, pessoal, sempre quando eu quiser calcular a frequência absoluta, esse aqui é o símbolo. Eu fiz esse parágrafo exatamente para o encontro disso. Frequência acumulada, você denota por esse símbolo aqui, FAC, e a frequência relativa, o FI, onde esse, no caso aqui, é o índice, né? E esse F é minúsculo. Então, na frequência absoluta, você tem o F maiúsculo e na relativa o F minúsculo. E na frequência acumulada, isso aqui. Temos aqui, então, o primeiro problema. Resolva o exercício abaixo usando o Excel, que é o seguinte: em um hospital foram contabilizados o número de pessoas com diabetes em 20 grupos, de 1.000 pessoas cada. Nesse caso, obtemos os seguintes resultados. Quer dizer que é o seguinte: tem 20 grupos de 1.000 pessoas, e foi analisado quantas pessoas têm diabetes em cada um desses 20 grupos. Então, no primeiro tem 10 pessoas, no segundo 12, no terceiro 9 e assim por diante. Aqui a gente tem um total de 20 grupos. O total aqui são 20 grupos de 1.000 pessoas. Aí pede o seguinte: faça a tabela de distribuição de frequência agrupando os dados discretamente, quer dizer, você vai colocar discretamente e não de maneira contínua. Determine a frequência absoluta, a frequência acumulada, a frequência relativa e o histograma e o polígono de frequência. Gente, olha só, deixa eu pegar e ir lá para o Excel para a gente poder fazer isso aqui, então, usando o Excel.
minuto. Só vou ter que escrever os números aqui, rapidinho. Só mais um minutinho aqui que eu estou planejando aqui. Isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, pessoal, só um minuto. Muito bem. Vendo aí, agora, a minha planilha aqui do Excel. A ideia é usar o Excel para fazer a tabela de distribuição de frequência desses números aqui. Lembrando que isso aqui representa lá a quantidade de pessoas que têm diabetes em cada grupo de 1000 pessoas. Ele manda a gente fazer isso aqui de maneira discreta. O que significa fazer discreto? É quando eu não coloco esses valores dentro de um intervalo, que eu vou explicar o que é daqui a pouquinho. Então, para a gente fazer isso aqui, é muito simples, quer ver? A gente pode pegar e inserir aqui uma tabela dinâmica. Percebam aqui que nem está em ordem crescente, mas não precisa. Então, se eu fizer o seguinte, se eu vier aqui, ó, clicar em inserir e clicar em tabela dinâmica, isso aqui vai me possibilitar fazer, no caso, essa distribuição aqui. Deixa eu só colocar um título que vai ser melhor aqui, quer ver? Espera aí. Inserir uma linha aqui. Deixa eu colocar assim, pessoas com diabetes. Então, o que você faz? Para inserir a tabela dinâmica, você vem aqui, clica aqui. Isso aqui pode variar dependendo da edição do Office que você está utilizando. No meu Office aqui, né, no meu Excel, é aqui. Esse meu Excel, no caso, é o 2016. Aí o que eu faço aqui, vou selecionar daqui até aqui embaixo. Inclusive selecionando o título, tá? Foi deliberado isso. Sempre que você usar a tabela dinâmica, é necessário você pegar e selecionar o título. Vou clicar aqui, ó, que eu quero que a minha planilha apareça nessa planilha aqui e não em outra. Então, vou selecionar, por exemplo, que apareça aqui. E dou OK. Aí percebam que apareceu isso aqui, que até agora não me diz absolutamente nada. Não tem problema. Eu vou clicar aqui em pessoas com diabetes e vou trazer para cá para colocar aqui nas linhas. Então, você pode perceber que aqui apareceu do outro lado, né? Soma de pessoas com diabetes, mas não é isso que eu quero. Aí você vem aqui, ó, clica aqui. Eu quero uma contagem. E para poder fazer uma analogia com o nome que eu coloquei lá, eu vou falar que isso aqui, no caso, é a minha frequência absoluta, que lá eu chamei de FA. Quando eu der OK aqui, ó, clicando em contagem, ele vai fazer para a gente. Quer dizer assim, que naqueles 20 grupos lá, em um deles apareceu 7, em 2 deles, né, teve 8 pessoas com diabetes, em 5 deles teve 9 pessoas, em 8 deles teve 10, em 3 deles teve 11 pessoas com diabetes e em um grupo teve 12 pessoas. Então, você acaba tendo tratamento de dados aqui. Se você quiser colocar aqui, para não esquecer o que é, você pode colocar. Isso aqui é o quê? É quantidade de pessoas com diabetes. Beleza, está aqui. Então, quer dizer, em um grupo,
7 pessoas esteve num grupo, 8 pessoas em 2 grupos, 9 pessoas com diabetes, 5 grupos e assim por diante. Você pode perceber aqui que o total aqui somado deu exatamente quanto os 20 grupos que foram pesquisados lá. É claro que esse exemplo aqui é um exemplo menor, mas se fosse um exemplo com muito mais dados, você também trataria assim. E uma vez que você tem essa tabela, se você tiver que colocar isso aqui depois no TCC, no trabalho acadêmico que seja, é fácil. Porque se você já tiver a tabela, você coloca na configuração que você quiser. Você pode formatar da maneira que você quiser. Então, essa foi a frequência absoluta. Vou fazer também a frequência acumulada. Como é que eu faço? Ó, eu clico aqui, arrasto para cá e solto. Como eu quero a frequência acumulada, vou diminuir um pouquinho aqui. Vou colocar assim, ó, frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É aquela que vai acumulando a cada linha da sua tabela dinâmica. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, na frequência acumulada, eu também clico em contagem, igual eu cliquei aqui, só que agora vem aqui, ó, mostrar dados como. Eu venho aqui, ó, normal? Não, eu quero execução total em. Clico aqui. Dou Enter, tá aí. Apareceu a frequência acumulada, ou seja, cada linha, ó, se você pegar aqui, a primeira linha só tem 1, depois 1 mais 2 dá 3, 3 mais 5 dá 8, 8 mais 8, 16, 16 com 3, 19, 19 com 1 vai dar 20. Esse último número aqui da frequência acumulada tem que ser igual a esse número aqui, necessariamente. Se não for, tem um problema. Aí falta ainda calcular a frequência relativa. Mesma história, clica aqui, arrasto para cá, solto, clica no izinho. Então aqui vou colocar em contagem também, frequência relativa é contagem. Só que agora eu quero mostrar dados como normal? Não. Vou colocar a porcentagem do total. Vou só colocar que isso aqui é a frequência relativa e dá OK. Aí você pode perceber que apareceu aqui o quê? A porcentagem que o total, que cada valor é do total. Por exemplo, esse 1 equivale a 5% do total, de fato. 1 equivale a 5% de 20. O 2 equivale a 10%. O 5 equivale a 25%. O 8 a 40%. E assim por diante. E somando tudo isso aqui, né, que são os totais, tem que dar o máximo aqui, que é 100%. Até aqui tudo bem, pessoal, que nós fizemos aqui? Legal? Aí, feito isso, eu vou agora calcular vou fazer, na verdade, não calcular, o nosso histograma. Quando você fala em histograma nada mais é do que uma espécie de gráfico de colunas, onde você trabalha com isso aqui. Então, no meu caso, selecionei aqui essa coluna aqui da quantidade de pessoas com diabetes e a frequência absoluta. Você vem aqui e manda inserir. Por exemplo, esse gráfico aqui. Aí aparece aqui para a gente. Espera aqui, não é isso que eu quero, não. Inserir. Gráficos. Pessoal, só um minuto. Também não é isso não. Espera aí, não sei porque não está dando certo aquilo que eu fiz a tarde toda. Aguenta aí. Agora sim, agora funcionou. Então tá aqui. Esse gráfico aqui, na verdade, chama de histograma. Histograma, ok? Você pode perceber que as colunas elas estão muito separadas umas das outras, mas dá para organizar isso aqui se eu quiser. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Como é que eu coloco elas mais juntinhas? Vou trazer ela para cá.
assim, ó. Eu posso pegar, clicar aqui, por exemplo, o botão direito, e vou colocar aqui, ó, formatar série de dados. Quando eu fizer isso aqui, vai abrir essa caixa aqui de comunicação para a gente. Eu posso vir aqui, colocar 0 aqui, por exemplo, e colocar 0 aqui também. Aí, quando eu der OK, aí você acaba tendo esse gráfico aqui todo juntinho assim. Se você quiser um outro tipo aqui para poder ficar as colunas separadas, é só pegar e clicar aqui. Aí, novamente, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Aqui, aqui, tá vendo? A cada vez que eu mexo, eu sou obrigado a formatar de novo aqui. Beleza. Aí, isso aqui, no caso, é o histograma. Você pode perceber que no 7, ele ficou na direção do 1. No 8, ficou na direção do 2, que exatamente está aqui, ó, 7 na direção do 1, 8 na direção do 2. No 9, ficou na direção do 5 e assim por diante. O exercício em si pede também para fazer o polígono de frequência. Isso aqui é o histograma. O polígono de frequência é uma linha que vai unir, no caso, os pontos médios de cada coluninha aqui. Como é que a gente faz esse polígono de frequência aqui no Excel? A gente faz assim, ó, vem aqui, clica no botão direito e vem aqui, ó, selecionar dados. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó, eu vou criar uma nova série de dados. Vou colocar aqui o mais, está aqui criada a nova série. Aí, aqui, eu vou selecionar esses dados aqui. No Y aqui, eu vou selecionar a frequência absoluta aqui. Beleza. Feito isso, eu dou OK. Você pode perceber que dobrou. Eu acabei tendo uma coluna azul, né? E outra coluna goiaba, né? Sei lá, acho que são goiaba. Aí, como é que eu faço, então, agora para ter o polígono de frequência em C? Eu tenho, na verdade, dois histogramas, um do lado do outro. Para você ter o polígono, você vem aqui nessa cor aqui, goiaba, clica aqui com o botão direito e vem aqui para alterar o tipo de gráfico. E coloca, no caso, linha. Por exemplo, aqui, eu quero essa linha aqui, ó. Quando eu fizer isso, eu acabo tendo, então, o polígono de frequência. Essa linha aqui, laranja aqui, é uma linha, no caso, que significa o polígono de frequência. E você, então, era o que o exercício pedia para a gente calcular. Para a gente fazer a planilha a tabela, né, tabela de distribuição de frequência, fazer o histograma e fazer o polígono de frequência. É isso aqui que ele pedia para a gente. Legal aí, pessoal? Tranquilo? Muito bem, vamos lá, vamos continuar então. Beleza, eu vou voltar aqui e compartilhar com vocês então agora, novamente, o PowerPoint para acabar de ver os slides que tem que ver, para depois fazer mais exemplos então. Isso. Que não fez o que eu queria. Agora sim, gente. Então, esse aqui foi o exemplo que nós fizemos, né? Esse aqui foi o exemplo que nós acabamos de fazer aí utilizando o Excel. Continuando, pessoal. Distribuição de frequência em intervalo de classes, dados contínuos. Para os dados quantitativos contínuos, dividimos a faixa de variação dos dados em intervalo de classe. O menor valor da classe é denominado o limite inferior, que ele chama de LI minúsculo, e o maior valor da classe é denominado o limite superior, que ele usa o L maiúsculo aqui. O intervalo ou classe pode ser representado da seguinte maneira. Quando você escreve dessa maneira aqui, pessoal, isso aqui é importante a gente pegar e destacar, quando a gente escreve dessa maneira aqui, significa o seguinte, que o limite inferior pertence ao intervalo, mas o limite superior não pertence.
Por exemplo, suponha que eu tenha aqui um intervalo que vai de 4, vou pegar esse exemplo aqui, até 6. Então, nesse intervalo aqui, o número 4 pertence a ele, mas o número 6 não vai pertencer ao subsequente aqui. Então, esse tracinho na vertical aqui me diz que o extremo adjacente ele pertence ao intervalo, mas o outro extremo não pertence, por exemplo. Certo? Então, é isso. E aqui eu tenho, então, um exemplo um pouco maior de como é que a gente faz que pede para escrever, no caso, fazer a tabela de distribuição de frequência, nesse caso aqui. Esse exemplo aqui eu achei numa atividade bioestatística, tá? Um livro de bioestatística que tinha esse exemplo aqui, eu achei interessante, coloquei aqui para a gente fazer. Ele fala o seguinte, ó, resolva o exercício abaixo usando o Excel, perceba que é muita coisa para fazer manualmente. Os dados abaixo referem-se à taxa de creatinina na urina de 24 horas por miligrama por 100 mililitros, é uma amostra de 36 homens normais. Então, é o quanto de creatinina em miligramas por 100 mililitros em uma amostra de 36 homens normais. Temos esses dados aqui. Ele pede aqui, ele é mais completo, ó, o valor máximo e o valor mínimo da tabela, a amplitude da tabela é a quantidade de classes usando a fórmula de Sturges. Essa fórmula aqui, gente, tá? Essa fórmula aqui, ela me possibilita calcular quantas classes a gente vai utilizar. Então, a quantidade de classes, ela não é a esmo, assim, não é aleatória. Você pode pegar e quantificar essa quantidade a partir dessa fórmula aqui. É um padrão que é aceito. Quantas linhas, né, a minha tabela vai ter, a minha planilha vai ter. Tudo bem, tenho que fazer com vocês aqui. E aqui eu falo o seguinte, para a gente calcular a quantidade de classes com arredondamento para cima. Arredondando para cima. Depois, o passo. O passo é o valor de quanto em quanto cada intervalo vai andar. Naquele primeiro exemplo lá não teve isso, porque foi discreto. O passo é quando você não tem os dados discretos, quando os dados são contínuos. Então, ele pede para fazer a tabela de distribuição de frequência, utilizando os dados anteriores, onde eu quero a frequência absoluta, acumulada, relativa, e fazer também o histograma e o polígono de frequência. Basicamente, é fazer o que nós fizemos anteriormente, só que num caso contínuo, não num caso discreto. Contínuo é quando você trabalha com o intervalo de classe, não apenas com o valor. Vamos lá então, quer ver? Deixa eu compartilhar com vocês novamente o Excel. Beleza, apareceu de novo. Eu já tenho aqui os dados que eu estou falando do problema, aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para ver. Está aqui. É o seguinte, pessoal, então a gente vai fazer o quê? Se você... Só um detalhe, os slides também eu vou disponibilizar para vocês, tá? Os slides, que são resumos, também vai ser disponibilizado para vocês. Então, nesse exemplo aqui, eu peço para calcular o máximo e o mínimo primeiramente, usando tudo o Excel. É fácil, o Excel ele é uma mãe para fazer essas coisas aqui, que é muito simples. Vou só aumentar ainda um pouquinho mais o zoom aqui. Beleza. Então, olha só, para você calcular o máximo e o mínimo, utilizando aqui o Excel, você vai fazer assim. Primeiramente, a gente vai escrever os nomes, tá? Exemplo, máximo. Aí o comando para você calcular o máximo é a própria palavra máximo, ó. Máximo, tá? Aí eu abro aqui, eu venho aqui, ó, clico aqui. Você clica no caso, eu clico no Shift e no Ctrl e aperto a setinha para baixo. E automaticamente ele seleciona tudo para mim. Eu estou usando, na verdade, o MacBook, né? Só o sistema operacional da Apple. Eu não sei se o Windows é assim também, mas eu acredito que o Windows você só aperta o Shift ou só aperta o Ctrl, alguma coisa assim. Então você tem como pegar e selecionar tudo uma vez, sem ter que arrastar. O mínimo, o comando também é mínimo. Você pega e bota, escreve mínimo aqui, aí parênteses, clica aqui em cima, seleciona tudo,
E está feito aqui. Então, tem o máximo e o mínimo. É o que pedia a letra A. Depois, ele pede para calcular a quantidade de classes, a amplitude e a amplitude da tabela, a quantidade de classes usando a forma de Sturges. Então, vamos lá. Primeiramente, quando você fala em amplitude, pessoal, amplitude é o maior menos o menor valor. Amplitude vai ser, no caso, o maior valor, que é esse camarada aqui, que foi calculado, menos o menor, que é esse camarada aqui. Então, amplitude, o maior menos o menor valor é de 1,1. Beleza. Agora, a quantidade de classes. Ou seja, em quanto que eu vou subdividir isso aqui? Pessoal, a fórmula de Sturges é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo selecionar ela para trazer ela para cá para vocês. Aqui, quer ver? Deixa eu ver se ela cabe aqui. Essa aqui que é a fórmula de Sturges. Basicamente, ela tem esse K é a quantidade que a gente vai, é a quantidade de classes que vai ter. Esse 3,22 aqui é constante, esse log é constante de n. O n é o total de elementos. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar assim, ó, igual 1 mais 3,22 vezes log de quem? Eu tenho aqui 36 elementos, né, descontando o título. Então, log de 36. Fecho aqui e dou OK. Então, aqui você tem a fórmula de Sturges que me dá 6,11 classes. Eu sugeri que vocês fizessem o quê? Que vocês utilizassem, então, fizessem um arredondamento. Você não tem como ter 6 classes e meio. Classes é quantos intervalos você vai ter. Cada linha é um intervalo. Então, você não tem como ter uma quantidade quebrada para as classes. Vai ter que ter quantidades inteiras. Então, eu sugeri aqui, no meu texto, que a gente arredondasse para cima. Então, 6,011, se eu vou arredondar para cima, tudo bem que o correto está mais próximo aqui do 6 do que do 7, mas eu sugeri que fosse arredondado para cima. Eu posso fazer isso automaticamente aqui, quer ver? Deixa eu deletar isso aqui. Da seguinte maneira, eu venho aqui, ó, vou colocar assim, vou clicar aqui em cima e vou usar um comando. Ó. O comando é arredondar para cima. Quando eu clicar aqui, faltou 1, ele vai pegar a conta que tiver aqui dentro e vai arredondar para cima. Então, quer dizer que eu vou ter 7 classes. Tá? Aí depois eu peço para calcular o passo. O passo é de quanto em quanto você vai galgar cada intervalo. O passo de quanto em quanto você vai galgar. Tá? Quanto em quanto você vai fazer crescer cada intervalo aqui. Então, olha só. O passo aqui vai ser o seguinte. O passo você pega a sua amplitude e divide pelo total de classes. Não está aparecendo. Espera aí. Só um minutinho, pessoal. Excel de vez em quando dá uns probleminhas, tá? O meu. Então vai acontecer isso mais vezes. Novamente aqui. O passo a gente vai pegar a amplitude, vai dividir pelo total de classes, que dá esse número aí. Aí eu sugeri que você trabalhasse com passo, né? Sugeri no texto, que você arredondasse para cima com 2 casas decimais. Como é que eu faço para arredondar para cima com 2 casas decimais? Desculpa, pessoal. Só botar no silencioso aqui. Muito bem. Ok. Para você arredondar com 2 casas decimais, é o seguinte, pessoal. Quando eu trabalhei aqui em cima, eu usei esse comando arredondar para cima assim. Esse comando aqui ele não me possibilita colocar as casas decimais. Ele é um comando que arredonda somente no caso que eu quero arredondar para valores inteiros. Aqui no caso eu faço o seguinte, quer ver? Espera aí. Espera aí que saiu aqui, arredondar para cima, sempre essa. Arredondar para cima. Isso.
Isso. Como é que eu faço para arredondar para cima aqui que tem casas decimais? Você faz assim. Em vez de utilizar esse só aqui, você vai colocar arredondar para cima. Aí, no caso aqui, eu vou colocar a amplitude, né, dividido pelas classes. Aí aqui você vai colocar que eu quero arredondar esse número aqui, coloca um ponto e vírgula, ele especifica aqui a sintaxe, eu coloco ponto e vírgula. Como eu quero 2 casas decimais, eu coloco 2. Fecho aqui e dou Enter. Então, quer dizer que o meu passo vai ser em 0,16 em 0,16. É de quanto em quanto ele vai crescer. Quando eu fizer a tabela, fica muito claro o que significa cada valor aí. Deixa eu fazer um comentário, pessoal, que aqui, se eu quisesse, também poderia pegar e lançar mão desse comando aí, se eu quisesse. Ó. Eu poderia usar o arredondar para cima, assim, ó, igual eu fiz anteriormente. Aí, nesse caso aqui, eu pego, né? Esse é o meu número, coloco ponto e vírgula aqui. Como eu não quero casa decimal, eu coloco um 0. Percebeu? Então, esse comando aqui também serve desde que eu trabalhe com 0 casa decimal. Então, só vai pegar o valor inteiro. Ele é um comando um pouco mais amplo, né, do que aquele outro lá. Feito tudo isso, deixa eu tomar mais água. Feito tudo isso, pessoal, então agora sim eu vou inserir a tabela dinâmica. Inserir, tabela dinâmica. Beleza, então vou selecionar aqui, ó, vou clicar aqui em cima, inclusive o título, e vou até lá embaixo. Se você não selecionar o título, não vai dar certo, tem que selecionar o título. Eu vou querer inserir nessa mesma planilha aqui, não vou querer uma planilha diferente, vou clicar aqui. E vou dar OK. Aí apareceu isso aqui, que por enquanto não me diz nada. Aí vamos começar então montar a nossa tabelinha dinâmica aqui. Por enquanto, o que está na cabeça aqui do computador, na memória dele, são só os dados. Então, vou clicar aqui, ó. Clico aqui. Aí, beleza. Então, aqui eu posso colocar o nome que eu quiser. Vou colocar creatinina mesmo. Creatinina. Aí, se você observar, pessoal, vou clicar aqui, ó. Aqui vai ser minha frequência absoluta. Aí eu vou mandar contar. Se eu mandar contar, olha só que coisa estranha. O 1,08 apareceu apenas uma única vez. 1,22 também. Não fica uma conta bonita isso aqui, não fica legal para você olhar. É melhor você colocar isso aqui em intervalos de classe. Aí que eu vou utilizar as informações que estão aqui em cima. Quer ver? Como é que eu faço para escrever intervalo de classe? Eu clico em qualquer lugar aqui e clico no botão direito. Aí está aqui. Eu vou vir aqui, ó, grupo e contorno, e vou clicar em agrupar. Cliquei em agrupar. E vai começar no 1,08, vai terminar no 2,18, que é o maior menos o menor valor. Só que eu quero o meu passo igual a 0,16. Quando der OK aqui, ó, ele faz aqui para a gente. Então, de 1,08 a 1,24 tem 2. De 1,24 a 1,4, 3. E assim por diante, até que dá um total de 36. Percebam só que tem que seguir aquilo que eu falei. Ele não utilizou aqui aquele símbolo na vertical, aquele tracinho vertical. Mas o padrão do Excel é o seguinte, o padrão dele, o 108 pertence ao intervalo, o 1,08 pertence, o 1,24 não, ao primeiro intervalo. Depois aqui no segundo, 1,24 pertence, o 1,4 não. Então, sempre o primeiro valor pertence ao intervalo e o segundo não. Certo, pessoal, padrão aqui? O primeiro pertence e o segundo não. Então, quando você trabalha assim, você tem dados agrupados em intervalos de classe. Os dados estão... Percebe a diferença? Vamos lá. Quando você tem isso aqui, dessa maneira que foi o primeiro exemplo, que os dados não estão agrupados, são dados discretos. Tá? Aqui a gente acaba tendo dados discretos. Discretos. Você tem os próprios dados aqui. Quando você tem, no caso, isso aqui,
Dentro de um intervalo assim, você acaba tendo dados agrupados em intervalos. Então, aqui eles estão agrupados, aqui estão agrupados e aqui não estão agrupados. Então, agrupados no intervalo e aqui não agrupados, discretos. Então, aqui eu vou até colocar que esses dados estão agrupados. Tudo bem, pessoal, isso aqui? Fizemos a frequência absoluta. Vou fazer agora a frequência acumulada e a frequência relativa. Mesma história. Clica aqui, traz para cá. Como eu quero a frequência acumulada, clica no izinho. E você vai colocar em contagem, só que agora você vai fazer isso aqui, ó. Mostrar dados como normal? Não. Execução total. Dependendo do Excel, a versão do Excel pode variar esse nome, mas assim, sempre vai ter alguma coisa correlata a essa, algo próximo a isso. Aqui, ó, 2 mais 3, 5, mais 15, 20, mais 8, 28, assim por diante. Depois aqui, ó, clica aqui. Agora, eu vou querer a frequência relativa. Relativa é aquela que é dada em forma de porcentagem. Aí mostra dados normal. Não, eu quero porcentagem do total. Clica aqui. Então, temos aqui os dados em porcentagem. Então, temos aqui a tabela. É claro, essa formatação aqui talvez não é a formatação ideal para um trabalho de conclusão de curso, né? Alguma coisa assim. Mas aí você tem os dados, você formata da maneira que você quiser depois. Você tem como enfeitar da maneira que você achar conveniente. Muito bem, gente. A tabela já está aqui. O que eu vou fazer agora é fazer os gráficos, então, fazer o histograma e depois do histograma fazer o polígono de frequência. Para fazer o histograma, ó, seleciona, inserir, aqui, e clica aqui. Aí já está selecionado aqui, já tenho aqui o gráfico. Isso aqui é o nosso, lembra que isso aqui no caso é o histograma, vou colocar um nome aqui. Histograma. Aí, para a gente conseguir pegar e fazer o polígono de frequência, mesma história. Eu clico aqui, com o botão direito, e vou aqui, ó, selecionar dados. Vou inserir uma nova série. Aqui. Aí, nessa nova série, eu vou selecionar aqui a coluna aqui da creatinina, que são as classes. Vou clicar aqui no Y aqui, e vou selecionar a coluna do Y. Que está aqui. Vou dar OK, vai ficar, no caso, uma do ladinho da outra. Aí, como eu quero o polígono de frequência, que é aquela feita pela linhazinha, pegando os pontos médios, venho aqui com o botão direito, clico aqui em cima dessa coluninha laranja aqui, alterar o tipo de gráfico, linha, aqui. Beleza. Aí, se eu quiser colocar os valores aqui em cima, é só vir aqui e fazer o seguinte, ó, clicar aqui e adicionar rótulo de dados. Ele coloca aqui os valores. Se eu quiser agora juntar isso aqui, ficar tudo pertinho um do outro, que fica mais elegante na minha opinião, eu clico aqui em cima do azulzinho, formatar a série de dados, e vem aqui e tira essas porcentagens aqui, coloco tudo 0%. Feito, então. Deixa eu só botar um outro gráfico aqui, que eu não gosto que esse aqui não fica dividido. Eu gosto daquele que divide. Isso, ficou mais bonito isso. Certinho, pessoal? Tranquilo? Ó, tem algumas pessoas perguntando aqui, eu acabei não vendo. Deixa eu ver aqui. Tem um bate-papo aí, eu acabei não olhando. Deixa eu ver. Papo.
Beleza. Pessoal, muito bem. Eu vou fazer com vocês, então, o último exemplo de hoje. Depois vai ter uma atividade também, tá? Vai ter uma atividade, vou passar para vocês também. Para a gente corrigir no próximo encontro, que vai ser a semana que vem. Como a coisa acabou ficando assim, muito no final do semestre, né, quase da metade para frente, então semana que vem tem mais um encontro, depois na outra semana também, e depois fica de 15 em 15 dias. Mas vamos lá, deixa eu pegar e fazer com vocês aqui o último exemplo. Esse exemplo aqui, gente, ele se encontra no livro, que é esse livrinho que eu estou mostrando para vocês aqui, é um livro clássico de estatística, tá? Que é o livro do Fonseca. Se encontra nesse livrinho aqui. E basicamente é o seguinte, ele tem uma tabela, onde nessa tabela aí tem a altura de 100 pessoas. E pede para fazer o quê? Fazer a tabela dinâmica, né, distribuição de frequência, o histograma e o polígono de frequência dessa distribuição aí. Isso. Então, olha só, para você fazer a tabela de distribuição de frequência em intervalos de classe, você tem que saber, no caso, o passo, que é de quanto em quanto você vai galgar. Para saber o passo, tem que ter, no caso, a amplitude, tem que ter, no caso, a quantidade de classes. Então, e para calcular a amplitude, tem que saber quem que é o maior menos quem é o menor valor. Então, em suma, o que eu vou fazer aqui, basicamente, o que nós fizemos nesse exemplo aqui da creatinina. Fazer isso aqui. Deixa eu selecionar aqui, que é o que nós vamos fazer aqui também. Então, vamos lá. Primeiramente, bom que a gente vai relembrando aqui. O máximo é dado por esse comando aqui. Eu clico aqui, seleciono. No meu caso, aperto o Shift e o Command, né? Vocês, eu acho que é só o Shift. Vem até aqui embaixo. Quer dizer que a maior altura aqui dessas pessoas é 1,90 m. O mínimo, ó. Abre aqui, clica aqui em cima e vai até embaixo. R$ 1,51. Depois, a amplitude é o maior menos o menor valor. Então, no caso, esse camarada aqui, esse camarada aqui menos esse aqui. Temos aqui a amplitude, então. Só um minutinho que eu acho que está dando eco aqui para mim. Ok. Beleza, então, pessoal. A quantidade de classes tem que lembrar que é aquela formulazinha. Então, vou colocar aqui, lembra que a fórmula é 1 mais 3,22 vezes log. Nesse caso, como são 100 pessoas, vou colocar 100. Dá esse número quebrado aí. A minha sugestão é sempre pegar e arredondar para cima. Então, eu posso fazer assim para arredondar para cima. Ó. Usar o comando de arredondamento. Arredondar para cima. Coloco 1 e aqui. Beleza, então a gente vai ter 8 classes aqui. O passo, pessoal, o passo é de quanto em quanto a gente vai galgar isso aqui. Então, o passo eu posso fazer assim, olha, é só pegar, no caso, a amplitude e dividir pela quantidade de classes. Então, 4,85. Como eu estou trabalhando com centímetros aqui, eu vou arredondar isso aqui para cima também. Peraí. Dá 5, então. Aí, tendo essas informações aqui, eu consigo pegar e fazer, então, a nossa tabela agora. Inserir. Vamos lá. Tabela dinâmica. Eu vou selecionar aqui desde o título. Se esquecer o título, dá errado. Tem que selecionar o título até embaixo. Deu tudo errado, pessoal. Espera aí que fiz bobagem aqui. Depois eu acerto isso. Exclui. Ok. Novamente aqui. Precipitei. Inserir tabela dinâmica.
daqui. Até aqui. Aí eu vou querer assim, que isso aqui fique na mesma planilha, não vou querer uma planilha diferente não. Então, eu cliquei aqui e cliquei aqui. Quando eu pegar e der OK, tá aqui a nossa planilha então. Percebam que até agora eu não tenho nada na minha planilha. Agora eu começo a montar a planilha efetivamente. Pessoal, eu não sei se vocês estão vendo aí o que eu estou fazendo aqui. Eu tive um problema aqui no meu celular, mas voltou agora. Agora está normal, pelo menos para mim aqui. Bom, eu vou clicar aqui em cima e vou trazer para cá. Vou trocar aqui o rótulo. Vou colocar que aqui é altura. E altura. Aí aqui no caso, vou começar a trabalhar agora essa continha aqui. Aqui vai ser a frequência absoluta. Aí eu clico em contagem, e dou OK. Beleza, então, com 1,51 m tem uma pessoa, com 1,52 m tem uma pessoa só. Perceba que isso aqui é muito ruim você ver dessa maneira. Então, a gente pega e manda agrupar em intervalos de classe. Como é que eu faço isso? Clique em qualquer número aqui, com o botão direito, e vem aqui, ó, grupo e contorno. Manda agrupar. Vai começar do 151. Vou fazer o seguinte, para ficar uma coisa melhor, uma coisa mais agradável aos olhos, vou começar do 150 e vou mandar fazer de 10 em 10? Não, porque eu quero de 5 em 5, que foi o que eu estabeleci aqui. Foi o meu passo. Dá OK, está aqui, ó. De 1,50 m. Aqui tem um detalhe interessante que eu não tinha percebido, que na verdade aqui o que ele faz? Como os valores aqui não são decimais, são valores inteiros, né? 150 centímetros, 151 centímetros. Então ele pegou do 150 ao 154, e como esse valor aqui é um valor inteiro, aqui no outro ele já começou do 155. Então nesse caso aqui ele já está trazendo aqui o próprio 154 mesmo. Está trabalhando dessa maneira aqui, já que ele está indo de 5 em 5, ó. Tá vendo? Naquela questão anterior aqui da creatinina, deixa eu só explicar para vocês. Como eram valores decimais que eu tinha aqui, ele pegou do 1,24 aqui e botou 1,24 aqui também. Quer dizer que, nesse caso, o 1,24 não pertence a essa classe aqui, mas pertence à segunda classe aqui. Aqui, ele já adotou uma postura diferente, porque como não são valores decimais, isso aqui é medido em centímetros, né? Como é tudo medido aqui em centímetros, não teve esse problema. O 150, 154, como não é decimal, ele já começou do 155 aqui do outro lado, para não ter ambiguidade. Não teve ambiguidade aqui. Tá? Vamos fazer, então, agora a frequência acumulada. Clico aqui. A frequência acumulada também vou colocar em contagem. Vou colocar aqui mostrar dados, só que agora eu vou mandar, ó, execução total. Quando eu clicar aqui e der OK, ele faz a frequência acumulada para a gente. Pois aqui e para cá. Frequência relativa, então, agora. Contagem também, só que agora eu vou querer o quê? Normal? Não. Porcentagem do total. OK aqui. Beleza, ele colocou as porcentagens. Então, 3 equivale a 3% de 100. Ficou meio óbvio, né? Porque como o total é 100, as porcentagens foram relativas aqui, foram os próprios valores aqui. Agora, vamos fazer, então, os gráficos. Seleciona. Inserir. Clica aqui. Clica aqui. Está feito aqui o gráfico, então. Vou colocar que eu quero o histograma. Isso aqui é o nosso histograma.
histograma aqui. Zero, aqui zero também. Tá ok. Eu vou colocar esse aqui para ficar um pouco melhor. Beleza. Então, temos aqui o nosso histograma feito, pessoal. Feito o histograma, para fazer o polígono de frequência, novamente, clicar aqui com o botão direito, selecionar dados, acrescenta uma série, parte horizontal aqui, parte vertical aqui e dá OK. Beleza. Aí eu venho aqui, na laranjazinha aqui, vou deslocar, mas tudo bem. E alterar o tipo de gráfico. Feito. Opa. Feito aqui. Muito bem. Então é isso, gente. A nossa primeiro encontro foi isso aqui. Semana que vem a gente vai continuar trabalhando com estatística discreta, tá? Trabalhar com média, mediana, esse tipo de coisa. Eu também vou passar para vocês uma atividade sobre isso aqui. A atividade é o seguinte, uma atividade real de uma pesquisa que foi feita aqui no Hospital São José sobre os dados clínicos de alguns pacientes, estudando potássio, estudando uma série de coisas aí sobre eles para a gente poder pegar e fazer essas tabelas com aqueles dados lá. Depois, então, pega e manda via grupo um link para vocês poderem ter esses dados dessa atividade. A gente faz a correção dessa atividade na semana que vem e dá sequência ao nosso conteúdo. Tá bom? Então, eu paro por aqui, pessoal. Depois eu disponibilizo o link dessa aula também para vocês pelo grupo. Então, até a semana que vem, pessoal.